Boa tarde. O ator Zé Carlos Machado se tornou mais querido pelos fãs após tocar os corações e também o dedo de Deus, ao interpretar Abraão em Gênesis, novela bíblica da Record. Veterano em palcos e telas, indicado e ganhador de alguns prêmios, Zé Carlos Machado é o convidado do Espaço Livre de hoje. Boa tarde, um prazer tê-lo aqui na Difusora FM. Luciano, prazer é todo meu. Tá falando assim para a Rádio Difusora de Ouro Fino, a voz mais forte do sul de Minas. É um grande prazer estar podendo estar compartilhando e conversando a respeito desse trabalho que é tão importante para a televisão, para o audiovisual e para o coração e mente das pessoas. Um grande prazer. Eu que me sinto honrada, porque falar com um ator que disse ter tocado o dedo de Deus. Quando eu cito isso, é porque foi um trabalho, veja você, a gente trabalhou em condições muito excepcionais, né? No meio da pandemia, no meio de temores, no meio de muito cuidado, né? Muitos cuidados, em que o país praticamente estava parando, as coisas fechando, a gente ficou parado um bom tempo, mas retomamos. Como é um trabalho que mexe com questões fundamentais, começam lá 4.000 anos atrás antes de Cristo, mas ele tem uma contemporaneidade, ele diz muita coisa a respeito dos dias de hoje. E o trabalho com o Abrão, um trabalho muito exigente, muito extenso, eu tive que me debruçar, não sobre a religião em si, mas sobre a espiritualidade, que é o que eu acho que era o fundamental, falar da espiritualidade para as pessoas, o trabalho interno de cada um em relação a esse mundo que a gente está vivendo. Como eu trabalhava também, tem vários aspectos aí. Eu trabalhava confinado exatamente por causa dessa questão da pandemia. Eu ficava no hotel, era do hotel para os estúdios, do estúdio para o hotel, então eu pude me debruçar bastante, fiquei 9 meses assim, confinado nessa circunstância, então eu pude me dedicar bastante ao estudo teológico, ao estudo bíblico e ao que representa Abraão em cima daquilo que os nossos autores escreveram, que foi conversado para que o Abraão ganhasse vida. Então, foi um trabalho em que eu tive que fazer um estudo muito interno comigo mesmo. Eu creio em Deus, eu creio nas forças divinas. Foi um trabalho de muita sensibilidade. Por isso que eu digo que muitas vezes, primeiro fui abençoado pela oportunidade de fazer um papel tão importante, papel icônico assim, dentro da própria Bíblia e do pensamento ocidental, e muitas vezes eu tive que me debruçar sobre a minha alma. E muita comoção eu tive mesmo em vários momentos para construir o trabalho. Por isso que às vezes eu sinto que, de alguma maneira, energias muito fortes, energias divinas, eu fui tocado por elas. Por isso que eu acho, e que eu cito isso, que de alguma maneira, não só o meu trabalho, mas como a obra Gênesis, de alguma maneira a gente toca no dedo de Deus, entendeu? Citei realmente porque vi uma entrevista que você diz isso, que sentiu ter tocado o dedo de Deus. E vi em outras reportagens que você deu que você até se emocionou ao falar desse papel. É verdade, porque, veja você, primeiro que é o seguinte, ele é um ser humano comum, o Abraão é um ser humano comum, ele não é nenhum Deus, nenhum semideus. Ele, de repente, uma voz interior, uma voz divina diz para ele sair da terra onde ele estava vivendo, que era uma terra de muita corrupção, de muita idolatria, e ele é tocado por um pensamento de levar um povo para uma terra prometida. É como se estivesse entrando dentro de si mesmo, meditasse e fizesse uma jornada interior. Quando a gente faz uma oração, Luciano, eu acho que é assim, quando a gente entra em oração, a gente entra dentro da gente mesmo. É quase um autoconhecimento, não é? Praticamente um autoconhecimento. Essa jornada interior, ele recebe essa missão e vai levar um povo para viajar milhares, centenas de quilômetros, com uma responsabilidade muito grande. E ao mesmo tempo, ele não é, naquele momento, inclusive, ele viajando, ele vai encontrar muitas tribos hostis, e ele não chega guerreando, ele fica pacificando. Ele é um líder que não é indiferente ao seu povo, ele é democrata, ele ouve os seus companheiros antes de tomar uma decisão. Ele ama muito, muito, que é uma grande força para ele, ele ama muito uma mulher. Então, o macho e a fêmea, o homem e a mulher, o yin e o yang, se unem. E isso dá uma força, quando a amorosidade existe, dá uma força muito especial para as nossas realizações. Quando a gente está apaixonado, a gente não faz as coisas com mais entusiasmo, coisa assim, não é? Com certeza. E é por isso também que eu queria te perguntar como é que foi essa química entre você e a atriz que fez a Sara, porque tinha lá o mozinho e as pessoas gostaram muito desse casal nessa parte dessa série bíblica da Record. Isso é verdade. Isso é uma fonte
de inspiração mesmo para o próprio Abrão. A Adriana Garamboni, que é a atriz que faz também, é uma atriz muito sensível, uma mulher muito inteligente. Eu acho que a gente foi construindo devagarzinho essa amorosidade, porque era a partir da nossa amorosidade que tudo se desencadeava, que o Abrão se fortalece, que se torna esse líder, que eu costumo dizer, inclusive, que é o líder que a gente não tem no momento, no planeta, inclusive, porque ele não é um líder armamentista, muito pelo contrário, ele é um líder que se desarma. A gente precisa desarmar os nossos corações. A gente não pode pensar mais em guerra, em luta e coisas assim. A gente está vivendo momentos que, se todos nós nos desarmássemos, dessemos as mãos de verdade e falássemos assim, como que a gente vai resolver as questões cruciais desse país, desse planeta, a gente teria um caminho. E a gente ainda vive num momento de grandes competições. A gente está vendo aqui pelo nosso país, inclusive, não é? E o que eu digo é que ele é um líder também, não só espiritual, mas é um líder político, é um líder civilizatório. A gente está precisando muito. E eu acho que a força que ele encontra em Sara, o seu grande amor, essa união deles fortalece muito esse pensamento e essa jornada. Então a Sara é fundamental na vida dele, a história desse amor, a história desse mozinho que tem essa delicadeza. E eles são muito solares. As primeiras cenas deles, se você chegou a ver, é brincando com crianças, se jogando na rua, entendeu como é que é? Então há uma alegria muito grande. Eles enaltecem a vida, consagram a vida com muito prazer, apesar de todas as dificuldades que eles vão ter que resolver. A Sara é fundamental na vida dele, e principalmente essa questão também enigmática, que eles só vão ter o filho, ele já com 100 anos, ela com 90. Então, a gente também tem que acreditar nas possibilidades dos milagres da vida. Eles existem. Se a gente tiver com o coração aberto, tiver receptivo e envolvido com muito amor, é possível acontecer muita coisa que a gente não acredita. Entendeu? Entendi. Eu converso aqui com o Zé Carlos Machado, ele que fez o Abraão, agora saiu recentemente da novela Gênesis, da Record. Vou citar aquele ator americano que fez a Paixão de Cristo. Você falou de milagres agora. E ele, depois de ter feito a Paixão de Cristo, ele deu várias entrevistas dizendo que aquilo foi muito forte, que ele viu realmente a ação de Deus naquele momento que ele estava no filme, como as outras pessoas também viram. Até ele cita a cena da crucificação, que houve relâmpago no céu, que houve realmente uma tempestade, que aquilo lá foi real. Durante essas gravações das novelas, e agora que você passou a fazer mais novela bíblica, depois de ter feito os 10 Mandamentos, você tem visto isso também dentro das filmagens? Os atores têm visto um agir, vamos dizer assim, de milagres, de uma força maior que a gente pode considerar e chamar de Deus? Olha, eu acho que assim, acho que a partir do momento que a gente acorda, se a gente estiver atento, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo agora, olhando um dia que nasce assim, com o sol, que eu estou respirando muito bem, estou com saúde, estou vendo umas árvores na minha frente, porque, por exemplo, o Abrão também ele é muito ecológico, coisa que nossas lideranças, na verdade, estão destruindo. Ele abraçava as árvores. Então, a consagração à vida já é um milagre. A gente acordar com saúde, com respiração, poder olhar à nossa volta, ver quem tem necessidade de a gente poder atuar. Por exemplo, você faz um trabalho na rádio, que você está comunicando coisas importantes para as pessoas. Você não está falando só dessa entrevista, mas eu imagino que a rádio é um elemento de comunicação muito importante para fazer bem para as pessoas, para chamar a atenção de várias coisas. Do divino, o milagre está em tudo. Agora, nós estamos falando de milagres especiais. É assim, a cada passo que a gente dá, principalmente na arte, eu vejo assim, no meu trabalho de interpretação, todo o trabalho tem sempre um ensinamento pra gente. À medida que você se debruça, por exemplo, quando você vai aí fazer essa entrevista, acho que no seu dia a dia alguma coisa fica de aprendizado e de ensinamento, que você ensina e ao mesmo tempo a gente aprende. Então, no meu trabalho também artístico, ele é possível acontecer. Por exemplo, eu fiz uma série chamada Sessão de Terapia. Não sei se você ouviu falar. Por sinal, eu acho que foi uma das que destacou você pro Brasil, que as pessoas era o terapeuta, né? Que foi depois substituído pelo Celton Mello, não é essa? Exatamente. Então, a gente fez 3
temporadas daquilo ali e eu vi manifestações divinas, porque a gente está trabalhando com cura. Psicanálise, ela tem um processo de cura, que ela vai resolver fissuras na alma das pessoas, dores, seguranças. Então é um processo de cura. Isso é um processo milagroso em que o homem também é capaz de atuar, inconscientemente a gente chama milagre ou não. Agora, debruçado sobre Abrão, obviamente que eu tenho que me conectar com aquilo que Abrão representa. Ele fala com Deus. Eu creio muito profundamente em Jesus como uma entidade de acesso ao que há de mais divino. Mas pode ser Buda, pode ser Krishna. Os caminhos são vários. O que a gente tem que ter é respeitar o comportamento de cada ser humano na religação dele com o que há de mais divino. Ou se a gente entra num processo de meditação e de oração, eu já estou encontrando Deus. O milagre já está acontecendo porque eu posso, se eu entrar profundamente dentro de mim, do meu autoconhecimento, eu vou aprender muita coisa e vou ver algumas coisas que não são boas e vou ver exatamente o que há de mais sagrado. Essa conexão com Deus, eu acho que todo ser humano, se ele estiver envolvido nessa espiritualidade, envolvido na religião no sentido de religar-se com o que há de mais sagrado no mundo, com o seu divino, com o seu Deus, eu acho que os milagres acontecem sim, são possíveis de acontecer. Se você tem fé, por exemplo, no seu trabalho, você vai fazer o seu trabalho melhor. Você tem fé que pode realizar alguma coisa, se você tem fé que pode curar alguma coisa, é possível que aconteça assim. Eu não preciso ficar esperando, eu mesmo posso acessar, eu mesmo tenho força. Deus me deu essa capacidade. Agora, eu tenho que ter dentro de mim a maior amorosidade, tem que ter dentro de mim o maior desejo de bem-estar para o ser humano. Eu tenho que ter dentro de mim, não a competição, mas a generosidade, a compaixão com o ser humano, porque nós somos muito frágeis. O ser humano é muito frágil. A gente só se fortalece se a gente busca na espiritualidade e da espiritualidade as nossas ações verdadeiras para o bem-estar desse mundo. Porque vem novas gerações aí pela frente. Eu, por exemplo, tenho netos, eles estão vindo. A gente tem que deixar o mundo cada vez melhor. São vários os caminhos. Então, os milagres acontecem sim, Luciana, eles acontecem. Eu converso com o Zé Carlos Machado, protagonizou Abraão em Gênesis na Record. Como que é agora assistir a novela, não fazendo parte dela, sua saga de certa forma passou? E também a outra pergunta que eu tenho é assim, houve alguma resistência para sair dos papéis seculares e partir para os papéis bíblicos? E se a classe dos artistas, de certa forma, não gosta muito dessa questão assim, vamos fazer papéis bíblicos na Record? É verdade, existem preconceitos. Porque se a gente fura a Bíblia, e a partir de Abrão principalmente, ela traz o pensamento, o nascimento de um pensamento ocidental. Porque a partir de Abraão, principalmente, é a raiz do hinduísmo, do cristianismo e do islamismo, entendeu? Então, que é a base do pensamento ocidental, de alguma maneira. Se a gente ler a Bíblia e se a gente prestar atenção na novela, a gente vai ver que dentro os sentimentos e os comportamentos básicos do ser humano que estão aí, ainda nos dias de hoje, a competição, a generosidade, a traição, o ciúme, a inveja, a compaixão pelo ser humano, aquele que é bom, aquele que rouba, aquele que mata. Então, eu sinto que na Bíblia, dentro do pensamento ocidental, a gente pode fazer um estudo muito moderno sobre o comportamento humano. Quando as pessoas falam, na verdade eu tenho percebido isso, e eu não sou bíblico, eu não sou evangélico, eu me sinto um ser espiritualizado em busca de cada vez mais da minha espiritualidade, mas eu leio tudo. Então, por exemplo, você vai há 5.000 anos atrás, tem vestimenta, tem cenografia diferente, tem todo um estudo que mostra como aquele mundo era, e muitas coisas de lá são mais evoluídas até que dos dias de hoje. Se a gente for para o mundo egípcio, por exemplo, a gente vai ver que a agricultura, a medicina era avançadíssima. A agronomia, a irrigação, o uso da natureza. Existem coisas avançadíssimas. A arte que a gente tem pudor de falar, porque é bíblico ou porque são personagens bíblicas. Creio eu, não há, na verdade, um entendimento ainda do que é a Bíblia. Porque normalmente a gente fala da Bíblia, mas pergunta, faz uma experiência em volta de você. Pergunta, quem leu a Bíblia? De 10 pessoas é capaz de uma, não é? 2. Que lê a Bíblia ou que estudou a Bíblia como um livro de literatura, como um livro de história, como um livro de aventura também, porque tem tudo isso dentro da Bíblia. Então, Luciana, eu vejo que isso é, na verdade, e eu faço obra, como você citou em sessão de terapia, que são análises muito contemporâneas do mundo, do dia a dia, dos dias de hoje. Faço também esses
trabalhos bíblicos que eu vejo consistência para a gente trazer uma análise e uma reflexão para os dias de hoje. Se a dramaturgia estivesse sendo manipulada, que tudo pode ser feito como uma obra de estudo, de verdade, no caso da Bíblia, um trabalho de espiritualização, de entendimento, de reflexão, como pode ser também uma manipulação. Eu sinto que no caso de Gênesis, o que foi construído pela dramaturgia, pela direção, pelo nosso trabalho, às vezes pelo trabalho de Abrão, por exemplo, a gente buscava uma ação contemporânea da espiritualidade, das ações que o ser humano tem que ter, ou pelo menos eu, como artista, acredito que tenha que ter. Eu vejo muita coisa, por exemplo, que ele traz de si, por exemplo, ele que é um líder, que se muitos líderes de todas as instituições, eu estou falando, da política, do social, da igreja, se todo mundo visse que Abrão de fato representa as ações dele, eu acho que a gente teria um mundo muito mais exemplar, muito mais digno, muito mais justo. E assistir agora os outros capítulos sem estar presente? É estranho. Não é estranho, assim, eu fico muito feliz das coisas ainda continuarem. A gente está vendo, por exemplo, Esaú, Jacó, toda essa coisa entre irmãos, esse fratricídio, né? Que a gente vê nos dias de hoje, não é? Sim. A gente não vê questões familiares. Apesar de ser muito antigo, muito atual. Para você ver como é que é. É contemporâneo, está acontecendo aí. É pai que mata filho, é filho que rouba pai. O ser humano ainda está muito descompensado, eu acredito. A gente vê ainda refletido uma roupagem diferente, é claro, é uma outra época. Aí já é um estudo. Se a pessoa tiver uma sensibilidade, ela vai entender que é um estudo de uma época. Olha como eles se vestiam, olha como era a estrutura arquitetônica dela, olha como é que eram aquelas casas, porque isso daí é feito um estudo. Olha como era o figurino, olha como era a maquiagem, porque isso é feito um estudo bastante sério pela equipe. Lá no caso da Record, é uma equipe maravilhosa, assim, de caracterizações, de figurino. É feito um estudo bastante aprofundado. Então, se as pessoas verem, agora, se as pessoas querem ver na Bíblia, como eu estou me vestido agora, de calça ali, de camiseta, de meia e de sapato, mocassim, coisas assim, é claro que não vai encontrar. A pessoa tem que ter uma abstração dessa época, não é? Para a gente poder trazer para os dias de hoje. Eu vejo assim, então eu vejo quando tem esse tipo de crítica, primeiro é uma intolerância, segundo é porque não conhece de fato, e terceiro é porque é um preconceito. Manifesta esse tipo de opinião, eu acho que simplesmente é um preconceito. É um preconceito. Mesmo sendo da classe artística, que é o meu universo, que eu estou há 40 anos dentro desse meio. Meus companheiros emitem esse tipo de opinião, eu acho que é basicamente dentro desses princípios do preconceito e da intolerância. Converso aqui com o Zé Carlos Machado, ele que fez o Abraão. Também fez rei em 10 Mandamentos? Nos 10 Mandamentos eu fazia o Faraó Seti, primeiro, que era uma autoridade máxima daquela civilização, entendeu? E que existia poderes assim, por exemplo, a primeira cena dele em 10 Mandamentos era mandando matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Por quê? Porque o povo hebreu estava crescendo muito, e porque eles faziam muitos filhos, não tinha televisão nem naquela época. Havia muitos filhos, até porque eram braços que iam trabalhar na lavoura, tinha ligações até com a economia. Mas a primeira atitude, quando abre a cena dos 10 Mandamentos com o Faraó, é ele mandando matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E o Moisés é salvo de uma maneira assim espetacular, que depois ele vai ser o grande líder também. O grande líder, o grande acontecimento dos 10 Mandamentos. Mas também fiz isso. E depois também no Rick e o Lázaro, você vê só como a vida às vezes de ator é encantadora. Eu sou muito encantado com o meu trabalho. No Rick e o Lázaro, por exemplo, é uma outra novela que eu fiz também na Record. Você foi o Fassur, é isso? O Fassur, que era um sacerdote, mas ele era um sacerdote corrupto, pedófilo, completamente desequilibrado e que era, vamos dizer, um universo maligno dentro do próprio templo de Deus, entendeu? Então era um trabalho muito rico no sentido do ator, para mim. Eu descobri uma maneira de trabalhar com ele, trazendo essas coisas horripilantes do ser humano, que também está aí presente, mas de uma maneira até risível, de forma que ele se tornasse patético, em vez de ser só horroroso. Você foi pastor em Apocalipse também? Em Apocalipse eu fiz uma participação fazendo um pastor, que ele é levado por Deus. Além desses papéis, você teve A Casa das 7 Mulheres, Senhora do Destino, Páginas da Vida, Vidas Opostas, Carga Pesada.
fez Malhação, temporada 15, Vende-se um Véu de Noiva, A Vida da Gente, Sessão de Terapia, que é o Dr. Secato, que te projetou aí na televisão também. Você ficou muito tempo no teatro, você tem o DNA do teatro para depois chegar na televisão? É verdade, Luciana. O meu celeiro não é só meu, de muitos atores. Eu estou voltando agora. Eu trabalho em teatro desde 74, como eu estou te falando, assim, profissionalmente. Vários espetáculos com grandes atores, grandes produções, alguns prêmios em teatro, mas estou voltando agora. Eu tenho um grupo de teatro que chama Grupo Tapa de Teatro, aqui em São Paulo, que tem grandes realizações também. E a gente agora vai começar a trabalhar uma peça chamada Papa Igirte, do Vianinha, do Valdo Viana Filho, que é um grande autor também, que foi muito censurado nesse país. E o Papa Igirte conta a história mais ou menos de um ditador latino-americano que tem muita correspondência com o que a gente está vivendo por aí, entendeu? Também é uma análise, uma reflexão basicamente política e humana sobre esse momento que a gente está vivendo. Agora eu estou voltando para o teatro, que é, de fato, o meu celeiro lá com o meu grupo Tapa. Agora o teatro, nessa época de pandemia, ele ficou muito prejudicado. Com certeza, não só por causa da pandemia, mas foi também bastante prejudicado, porque nós temos uma estrutura política que quer destruir a cultura nos seus vários níveis. No teatro, no cinema, é muito ruim para a própria educação, que nos atemoriza nesse sentido. Junto com a época de pandemia, foi uma época de grandes resistências. Mas que muita coisa também foi se descobrindo frestas para como fazer esse teatro. Então o audiovisual também, de alguma maneira, foi importante para o teatro, porque muitas vezes o teatro que acabou sendo filmado dentro de qualidades e procurando qualidades específicas para a manifestação teatral. E temos tido grandes resultados. Agora, aos poucos, também está voltando essa coisa com o público, com menos gente na plateia, que seja, com 30%, com 20%, porque acho que é fundamental a presença física do espectador, ator ali presente. Esse é um caráter básico do teatro. Tem sido muito difícil mesmo, é um trabalho de resistência no universo teatral e que a gente vai conseguir dar a volta por cima, se Deus quiser. Você é ganhador também de alguns prêmios, já foi indicado a vários prêmios no teatro, em filmes, venceu como melhor ator no Festival Amazonas, no filme é um nome grande, Eu Receberia as Flores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Olha que nome mais lindo para um filme. Se estiver passando por aí, todos devem assistir, que é um filme do Beto Brant, e esse é um roteiro do Marçal Aquino, que é um grande escritor. Se chama Eu Receberia as Piores Notícias dos Teus Lindos Lábios. Foi em 2011. Você recebeu o prêmio de melhor ator. Ganhei. Não só lá, mas ganhei em outros festivais. Eu também ganhei prêmio desse filme. Eu faço um pastor apaixonado pela Camila Pitanga. Olha só aqui. Teatro, ganhei prêmios APCA, indicado para prêmio Shell, indicado para o prêmio Molière, ganhei o prêmio Mambembe também, acho que lá atrás. Tem uns 2 ou 3 APCAs, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Uma vasta história. Você nasceu em Alfredo Marcondes. Isso, lá no interior de São Paulo, onde minha família inteira mais querida do mundo. Ainda as minhas raízes estão lá, sempre que eu posso eu vou para lá, tenho tios, primos, uma família extensa lá, em Alfredo Marcondes, perto de Presidente Prudente. Eu quero ver se essa pandemia dá uma aliviada, que eu preciso urgente voltar um pouco às minhas origens e abraçar meus parentes e amigos que eu tenho por lá ainda. E nós temos um amigo em comum, que eu vou terminar falando sobre ele também, que vocês começaram a carreira juntos, que é o José Paiva aqui, Zezé, da Regina Burza. Ele me indicou também para fazer uma outra entrevista recente aí com o Paulo Betti, agora com você, que eu tenho a honra aí de estar fazendo. E vocês começaram juntos no teatro? A gente começou nos anos 70, no início dos anos 70, quando eu comecei a fazer trabalho profissional, a gente fez uma peça junto, que a gente viajou pelo Brasil inteiro. Uma peça chamada Dona Xepa. Tinha grandes atores, tinha Francisco Milani, Átila Iório, ele, a Ana Zelma, Wanda Lacerda, praticamente atores de uma outra geração, e a gente viajou o Brasil inteirinho, foi um sucesso pelo Brasil. A gente começou esse trabalho no Rio de Janeiro e voltamos para o Rio de Janeiro depois de 3 meses com muito sucesso. E a gente começou lá junto. O Zé Paiva é um grande ator ainda, porque quem é ator. Ele deixou de atuar há um bom tempo, mas ele faz falta no teatro. E era o Shakespeare também com o Paulo Atran? Shakespeare com o Paulo Autran, que a gente fez depois o Coriolano, era uma outra peça de Shakespeare, com o Paulo Autran, e era uma equipe grande também, que a gente viajou por vários lugares também com a peça, com direção do Celso Nunes. Isso já foi nos anos 74, 75, olha só como o tempo passa, Luciana.
Caramba, você que é jovem, eu tô velhinho agora, tô me dando conta. Eu não quero acreditar que eu tô velhinho, mas eu tô velhinho. Olha, mais de 40 anos, caramba! É que eu adoro, assim, olhar para trás e às vezes falo assim, se você voltasse, o que você faria? Muita coisa errada, muita coisa equivocada aconteceu, mas olha, sinceramente, eu acho que repetiria tudo de novo, porque eu acho que faz parte da nossa existência ter alguns erros, ter alguns equívocos, que a gente possa pensar, refletir sobre eles e ter a possibilidade de transformação. Acho que a gente está nessa vida para superar muitas coisas, para se transformar, para se tornar uma energia melhor, passar para aqueles que estão chegando. Por isso que eu acho que a gente está vivendo momentos perigosos, tem muitas energias ainda ruins e que essas energias precisam ser dissipadas, precisam ser limpas, né? É como a sua casa, você tem que limpar, tem muita coisa debaixo do tapete que precisa ser limpado, para que a gente possa respirar cada vez melhor, né? E os nossos filhos e os nossos netos e todas as gerações que vêm aí, que possam encontrar dentro de si a centelha divina para ter ações mais dignas. Eu acho que é isso. Gente, eu conversei aqui com Zé Carlos Machado, ele que foi o ator que fez Abraão em Gênesis, mas fez Faraó em 10 Mandamentos e tantos outros papéis aí em sua vida, fez terapeuta, que todo mundo lembra que é o Dr. Secato. Muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Livre. Eu que agradeço mais uma vez, exijo longa vida para a Rádio Difusora Ouro Fino, a voz mais forte do sul de Minas. É isso? Isso mesmo. Muito obrigada. Um prazer muito grande. E você continue na nossa programação, agora com o Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir. Boa tarde. O ator Zé Carlos Machado se tornou mais querido pelos fãs após tocar os corações e também o dedo de Deus, ao interpretar Abraão em Gênesis, novela bíblica da Record. Veterano em palcos e telas, indicado e ganhador de alguns prêmios, Zé Carlos Machado é o convidado do Espaço Livre de hoje. Boa tarde, um prazer tê-lo aqui na Difusora FM. Ô, Luciano, o prazer é todo meu. Tá falando assim para a Rádio Difusora de Ouro Fino, a voz mais forte do sul de Minas. É um grande prazer estar podendo estar compartilhando e conversando a respeito desse trabalho que é tão importante para a televisão, para o audiovisual e para o coração e mente das pessoas. Um grande prazer. Eu que me sinto honrada, porque falar com um ator que disse ter tocado o dedo de Deus. Quando eu cito isso, é porque foi um trabalho, veja você, a gente trabalhou em condições muito excepcionais, né? No meio da pandemia, no meio de temores, no meio de muito cuidado, né? Muitos cuidados, em que o país praticamente estava parando, as coisas fechando, a gente ficou parado um bom tempo, mas retomamos. Como é um trabalho que mexe com questões fundamentais, começam lá 4.000 anos atrás antes de Cristo, mas ele tem uma contemporaneidade, ele diz muita coisa a respeito dos dias de hoje. E o trabalho com o Abrão, um trabalho muito exigente, muito extenso, eu tive que me debruçar, não sobre a religião em si, mas sobre a espiritualidade, que é o que eu acho que era o fundamental, falar da espiritualidade para as pessoas, o trabalho interno de cada um em relação a esse mundo que a gente está vivendo. Como eu trabalhava também, tem vários aspectos aí. Eu trabalhava confinado exatamente por causa dessa questão da pandemia. Eu ficava no hotel, era do hotel para os estúdios, do estúdio para o hotel, então eu pude me debruçar bastante, fiquei 9 meses assim, confinado nessa circunstância, então eu pude me dedicar bastante ao estudo teológico, ao estudo bíblico e ao que representa Abraão em cima daquilo que os nossos autores escreveram, que foi conversado para que o Abraão ganhasse vida. Então, foi um trabalho em que eu tive que fazer um estudo muito interno comigo mesmo. Eu creio em Deus, eu creio nas forças divinas. Foi um trabalho de muita sensibilidade. Por isso que eu digo que muitas vezes, primeiro fui abençoado pela oportunidade de fazer um papel tão importante, papel icônico, assim, dentro da própria Bíblia, do pensamento ocidental, e muitas vezes eu tive que me debruçar sobre a minha alma. E muita comoção eu tive mesmo em vários momentos para construir o trabalho. Por isso que às vezes eu sinto que, de alguma maneira, energias muito fortes, energias divinas, eu fui tocado por elas. Por isso que eu acho, e que eu cito isso, que de alguma maneira, não só o meu trabalho, mas como a obra Gênesis, de alguma maneira a gente toca no dedo de Deus, entendeu? Citei realmente porque vi uma entrevista que você diz isso, que sentiu ter tocado o dedo de Deus. E vi em outras reportagens que você deu que você até se emocionou ao falar desse papel.
É verdade, porque, veja você, primeiro que é o seguinte, ele é um ser humano comum, o Abraão é um ser humano comum, ele não é nenhum Deus, nenhum semideus. Ele, de repente, uma voz interior, uma voz divina diz para ele sair da terra onde ele estava vivendo, que era uma terra de muita corrupção, de muita idolatria, e ele é tocado por um pensamento de levar um povo para uma terra prometida. É como se estivesse entrando dentro de si mesmo, meditasse e fizesse uma jornada interior. Quando a gente faz uma oração, Luciano, eu acho que é assim, quando a gente entra em oração, a gente entra dentro da gente mesmo. É quase um autoconhecimento, não é? Praticamente um autoconhecimento. Essa jornada interior, ele recebe essa missão e vai levar um povo para viajar milhares, centenas de quilômetros, com uma responsabilidade muito grande. E, ao mesmo tempo, ele não é, naquele momento, inclusive, ele viajando, ele vai encontrar muitas tribos hostis. E ele não chega guerreando, ele fica pacificando. Ele é um líder que não é indiferente ao seu povo, ele é democrata, ele ouve os seus companheiros antes de tomar uma decisão. Ele ama muito, muito, que é uma grande força para ele, ele ama muito uma mulher. Então, o macho e a fêmea, o homem e a mulher, o yin e o yang, se unem. E isso dá uma força, quando a amorosidade existe, dá uma força muito especial para as nossas realizações. Quando a gente está apaixonado, a gente não faz as coisas com mais entusiasmo, coisa assim, não é? Com certeza. E é por isso também que eu queria te perguntar como é que foi essa química entre você e a atriz que fez a